Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso introdutório ao nosso livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Hoje daremos seguimento aos nossos ensinos e hoje falaremos a respeito da aura, que nada mais é do que o campo magnético do indivíduo. Esse assunto está contido ao longo dos capítulos e mais especificamente ao longo de um dos capítulos, e vocês vão conhecer detalhes importantíssimos sobre a aura e quais as implicações que os conhecimentos dessa aula podem trazer para as nossas vidas. Lembrando que esse livro, ele é um tratado de medicina espiritual, é um tratado teológico, cristocêntrico e um tratado de física quântica, tá? Você pode adquiri-lo acessando a Linktree das nossas redes sociais, acessando o site www.daniloverotti.com.br, tá? Ou mandando uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Tem também o e-book, tá? Na nossa Linktree da Hotmart e também na plataforma da Amazon, tá? Você pode adquirir essa obra por meio desses canais. E esteja aqui conosco para conhecê-la melhor, conhecer melhor esse livro, esse trabalho que nós fizemos através do curso introdutório que nós estamos gravando. Então, assunto de hoje, estudo da aura, que nada mais é do que o campo magnético do indivíduo, tá? A aura, ela deve ser entendida como sendo o campo magnético que estaria localizado ao redor do próprio indivíduo e que poderia ser percebido, este campo magnético ou a própria aura, de uma forma intuitiva, não com os olhos, mas com a capacidade espiritual da vidência, que é uma função mediúnica ligada principalmente ao centro de energia frontal. E a aura ou campo magnético sendo percebido de uma forma intuitiva, ele poderia ser notado tanto pelos indivíduos encarnados quanto pelos indivíduos desencarnados. Assim como nós podemos perceber também a aura dos indivíduos desencarnados, desde que tenhamos uma sensibilidade e uma percepção intuitiva devidamente aguçada e treinada para termos esta percepção. É importante também que nós tenhamos em mente que a aura, ela é conhecida ou entendida, ou que ela funciona como uma grande antena ou como um grande ímã. Quando nós falamos como uma grande antena, nós devemos ter em mente que é a partir dela, tá, que nós emanamos as energias ou transmitimos as energias, as vibrações das nossas manifestações psíquicas, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que manifestamos em nossa mente, nós transmitimos por meio de ondas eletromagnéticas, ondas que viajam tão rapidamente quanto a velocidade da luz, ondas que viajam tão rápido quanto a própria luz e como as ondas de rádio e de televisão. Essas ondas vão para todo o universo e elas são melhor percebidas, melhor captadas, melhor interpretadas para todos aqueles que estiverem em sintonia com elas, por todos aqueles que estiverem pensando igual nós pensamos. Então, por isso também devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas manifestações psíquicas. É a partir da mente, mas obviamente nós vemos de uma maneira um pouco mais prática, que é a partir da aura, que tudo começa a se emanar e que vai por todas e para todas as direções. Nesse sentido, ela é como uma grande antena. Ela não só emite, mas ela também capta. E ela também funciona como um grande ímã, que atrai em sua direção tudo aquilo com o qual ela está em sintonia. E ela se sintoniza com tudo aquilo que vibra, com tudo aquilo que está na mesma frequência do que nós pensamos, com tudo aquilo que está em sintonia com a aura, que está oscilando na mesma frequência em que nós vibramos, com tudo aquilo que está sintonizado com o nosso próprio estado de espírito, com tudo aquilo que está no nosso padrão vibracional. O estado de espírito nada mais é do que o padrão vibratório
de uma maneira simplificada, dos corpos espirituais permanentes do indivíduo. Seguindo, e é importante que nós saibamos que cada corpo espiritual permanente, ele tem o seu campo magnético, ou a sua aura. A aura do indivíduo nada mais é do que um conjunto formado pela adição e sobreposição da própria aura de cada um dos seus corpos. Então, cada corpo espiritual permanente tem o seu campo magnético ou a sua aura. O espírito, a mente e o perispírito, cada um deles tem o seu campo magnético ou a sua aura. A gente vai ver isso bem detalhado. O corpo espiritual transitório do pretérico também tem o seu campo magnético ou a sua aura. E até o corpo material também tem o seu campo magnético ou a sua aura. Para o estudo da aura, o ideal é que nós façamos uma descrição da mesma com os corpos compactados. Primeiro em um estado de compactação total e depois em um estado de compactação parcial. Aqui nós estamos com os corpos em estado de total desdobramento, tá? Eu coloquei nesta condição só para que a gente tenha a oportunidade de ver como que os corpos eles se movimentam de um estado de total desdobramento, tá? Até um estado de compactação total. Então aqui, total desdobramento, corpos espirituais permanentes a mais de 1 metro do corpo material, duplo etérico, tá? Com aspecto alongado e afilado em sua porção central, formando aquilo que chamamos de cordão prateado ou cordão de prata. Agora vamos entrar em semidesdobramento, tá? Que é quando os corpos permanentes eles estão a 1 metro, de 1 metro para baixo do corpo material, mais de 1 metro, total desdobramento, de 1 metro para baixo, semidesdobramento. Nós vemos aqui que os corpos permanentes, eles acabaram, os corpos permanentes, eles se aproximam do corpo material, ficando agora a 1 metro. O duplo etérico, que antes tinha um aspecto alongado e afilado na porção central, ele passa a ficar com um aspecto planificado, tá? Como se fosse uma grande placa luminosa, tá? E a partir do momento que os corpos permanentes e que o duplo etérico se aproximam do corpo material a ponto de se compactarem ao corpo material, formando um corpo único ou corpo compactado, eles já estão em estado de compactação parcial. Parcial por quê? Porque os corpos já se compactaram ao corpo material, os corpos espirituais permanentes e o corpo espiritual transitório do pretérito, já se compactaram ao corpo material, formando um corpo único ou corpo compactado, que a gente já conversou, mas os centros de energias principais ainda flutuam numa distância de 15 a 20 centímetros da superfície do corpo material. Ainda não se compactaram ao corpo único a ponto de ficarem compactados como se fossem pertencentes ao corpo material, como agora eles ficam quando os corpos de fato entram em estado de compactação total. Só vendo rapidinho aqui, tá? Compactação total, compactação parcial, semidesdobramento, tá? Que já se afastaram aqui do corpo material, inicialmente por 60 centímetros, depois, a partir, chegando em 1 metro, ainda está em semidesdobramento, e a partir de 1 metro, total desdobramento, com os corpos permanentes a mais de 1 metro do corpo material, e o duplo etérico assumindo esse aspecto afilado na região central, que é cordão de prata. Voltando, total desdobramento, semidesdobramento, compactação parcial e compactação total, tá? Então, vamos lá. No estado de compactação total, a aura ela será evidenciada em sua forma compactada. Ela vai ter um aspecto de um halo luminoso com cerca de 1 metro de espessura, tá? Que estaria acompanhando o próprio contorno do indivíduo encarnado. Tá? A gente lembra que cada corpo material do pretérico e os 3 corpos permanentes, cada um desses tem a sua aura ou o seu campo magnético. Então nós vamos montar aqui o campo magnético ou a aura de um indivíduo que está com seus corpos em compactação total, que é o jeito que eu estou aqui agora, tá? Olhos abertos, atenção bem desperta e usando a musculatura de sustentação do corpo material. Estou em compactação total. Então o que acontece? A gente vai ver, tá? A gente vai montar a aura partindo do princípio que nessa situação de compactação total,
os corpos também estão compactados uns aos outros e posicionados uns dentro dos outros, de uma tal forma que o corpo material vai estar dentro do dupletérico, o dupletérico dentro do perispírito, o perispírito dentro da mente e mente dentro do espírito. E as auras desses corpos também vão estar umas dentro das outras e vão estar, de certa forma, sobrepostas e adicionadas umas às outras, formando uma aura única que tem um aspecto de um halo luminoso ao redor do indivíduo quando os corpos estão em compactação total. Então aqui é o corpo material com o seu campo magnético, a sua aura. É um campo que mede cerca de 20 centímetros, tá? A aura do corpo material com os corpos todos em estado de compactação total. Depois nós vamos ver o dupletérico surgindo com uma aura que se estende por 40 centímetros além da sua superfície, tá? E que se adicione e se sobrepõe a do corpo material, a aura do corpo material. Vamos ver o perispírito surgindo com uma aura que já se estende por mais ou menos 60 centímetros além da superfície do perispírito, que se sobrepõe e se adiciona à aura do dupletérico e do corpo material. Agora, a mente surgindo com a sua aura que já tem 80 centímetros de extensão a partir da superfície da mente, tá? Que se adiciona e se sobrepõe à aura do perispírito, do dupletérico e do corpo material. E, por fim, o espírito surgindo com a sua aura, que já tem 100 centímetros aqui de espessura, tá? A do espírito 100, da mente 80, do perispírito 60, a gente dá dos perispíritos 60, do dupletérico 40 e do corpo material 20, tá? 20, 40, 60, 80 e 100, tá? Fazendo com que o espírito, ele surgindo e a sua aura se adicionando e se sobrepondo à da mente, a do perispírito, a do dupletérico, a do corpo material, fique, então, finalmente formada a própria aura do indivíduo encarnado com os seus corpos em compactação total. É do jeito que está a minha aura aqui agora. Eu sei que ninguém provavelmente está vendo, embora alguns consigam até no vídeo perceber a aparência da aura, tá? E os seus aspectos em termos de cores e brilhos, que nós vamos ver que refletem a condição funcional dos corpos espirituais e, de certa forma, a condição de funcionamento do corpo material. Então, esta é a conformação ou até mesmo o aspecto que alguns conseguem perceber, tá, da aura de um indivíduo encarnado com os corpos em compactação total. O indivíduo que está dando um passe magnético, aplicando um passe magnético, ele está em compactação total, tá? O paciente que está conversando com o médico no consultório, ele está em compactação total, olhos abertos, atento, sustentando o corpo com a utilização da musculatura. E aqui, então, nós vemos, tá? Essa é a aura, com uma espessura total de 1 metro ou 100 centímetros, quando os corpos estão em compactação total, formando um corpo único ou um corpo compactado. Agora nós vamos ver o aspecto na condição em que os corpos estão em compactação parcial. Lembra que nesse estado, os corpos permanentes e o corpo espiritual transitório, eles ainda estão compactados uns aos outros e ao corpo material, formando um corpo único ou corpo compactado. O estado é compactação parcial porque, embora os corpos ainda estejam todos compactados uns aos outros, formando um corpo único, os centros principais, eles já estão afastados da superfície do corpo material por cerca de 15 a 20 centímetros. Então, nós vamos agora mostrar, tá? Esse hominho surgiu porque vocês vão se surpreender com o tamanho, as dimensões da aura quando os corpos estão em compactação parcial. Então, eu tive que minimizar aqui, reduzir em escala para poder caber na tela. Vamos para o slide seguinte. Então, estado de compactação parcial. Nós vemos aqui surgindo, primeiro, o corpo material e agora a aura do corpo material, que deixa de ter o aspecto de um halo luminoso e passa a ter o aspecto de uma esfera, tá? Nós vamos ver surgindo aqui o dupletérico, que também, essa esfera aqui, tá, do corpo material, que é a aura do corpo material, quando os corpos estão em compactação parcial, não total, parcial, ela tem 4 metros de diâmetro.
Surgindo o duplo etérico, é a aura do duplo etérico, tá? Que se sobrepõe e que se adiciona à aura do corpo material, fazendo com que a alma do corpo material estivesse posicionada como se estivesse dentro da aura do duplo etérico. Essa imagem, o ideal é que eu não consigo produzir, não tenho habilidade, conhecimento para isso. Mas não é uma imagem bidimensional plana de disco, é uma esfera mesmo, tá? São esferas dentro de esferas. A aura do duplo etérico, 8 metros de diâmetro. Agora, o perispírito e a aura do perispírito com 12 metros de diâmetro, tá? E ela contém dentro dela a aura do duplo etérico e a aura do corpo material. Ela acaba se somando, se sobrepondo à aura desses dois corpos. A mente e a aura da mente, agora aqui com 16 metros de diâmetro, tá? Contendo dentro dela a aura do perispírito, do duplo etérico e do corpo material, e ela também se soma, se adiciona e se sobrepõe à aura de cada um desses corpos, e por fim, a aura do espírito, tendo 20 metros de diâmetro, tá? E contendo dentro dela a aura dos demais corpos, da mente, perispírito, duplo etérico e corpo material, tá? Então, essa aura aqui é o que aparece ao redor do corpo único ou corpo compactado quando os corpos já estão em compactação parcial, que os centros de energia já se afastaram a 15 e 20 centímetros da superfície do corpo material. A aura entra no que a gente chama de um estado expandido. Quando os corpos estão em compactação total, a alma está no estado compactado ou compactada. Aqui, ela está no estado expandido ou expandida, tá? De uma forma expandida. E isso tem implicações, a gente vai ver, tá? Então aqui só para ver, diâmetro de 20 da aura do espírito, diâmetro de 16 da aura da mente, diâmetro de 12 da aura do perispírito, diâmetro de 8 da aura do duplo etérico, diâmetro de 4 da aura do corpo material, tá? Então a gente vê que o indivíduo fica com um campo magnético que se estende por 20 metros de diâmetro ou por 10 metros de raio, tá? Ou por 10 metros de raio. Então, assim, como eu falei, tá? Quando os corpos estão em compactação parcial, a aura será evidenciada na sua forma expandida e terá o aspecto de uma esfera com 20 metros de diâmetro que estaria localizado ao redor do indivíduo encarnado. Consegue imaginar as consequências desse fato? Nós já vamos chegar lá. Importante que a gente saiba, como eu já falei logo no início, que as cores e os brilhos que são evidenciados na aura do indivíduo refletem a condição funcional dos seus corpos espirituais e do seu corpo material. Quando a própria aura do indivíduo encarnado estiver com cores vivas, encarnado, vivas e com brilhos intensos, nós devemos imaginar que os seus corpos espirituais também se encontrarão em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional, de normalidade funcional. E que o seu corpo material, por isso que eu falei encarnado, também deverá estar em boas condições de saúde geral. Tá? Então a gente vai ver aqui, alguns conseguem ver, perceber cores ao redor da aura, tá? Eu não consigo perceber cor, quando eu percebo alguma coisa é uma luminosidade, tá? Isso vai de uma percepção muito individual de cada pessoa, tá? Mas em linhas gerais, perceber cores claras, como branco, prata, o cristal, tá? E brilhos intensos, é possível com o treinamento conseguir perceber, tá? Eu não vou entrar em questão no fato aqui de como treinar, tá? Tudo é uma questão de prática, tá? E também Deus pode nos ajudar, nos dar capacitações para que a gente possa exercer um ofício terapêutico no sentido de glorificar o nome de Deus e de praticar o bem ao próximo. E então é isso, tá? Vamos tomar como regra, tá? Cores vivas, que seriam cores claras com brilhos mais intensos. O indivíduo vai estar com os corpos espirituais em condição de equilíbrio energético, equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, e o corpo físico em boas condições de funcionamento, tá? Isso é mais fácil de perceber com a forma compactada. A forma expandida, a gente vê que é difícil, né? Porque 20 metros de diâmetro, de repente ele está em um local fechado que até foge do nosso campo de alcance, tá? De percepção, não estou falando visual, percepção intuitiva, tá? Mas é possível de perceber, embora tecnicamente também fique mais difícil, porque o campo
é como se ele acabasse sofrendo uma, entre aspas, diluição, tá? Com a aura compactada, tá? A intensidade do campo ela é um pouco maior nessa faixa de 1 metro, tá? É como se você esticasse a aura com 20, deixando ela com 20 metros, e ela perdesse um pouco de intensidade nas suas extremidades, tá? Isso dificulta um pouco a percepção. Bom, e saiba que quando a aura de um indivíduo encarnado estiver com cores opacas e com poucos brilhos, que nesse caso os corpos espirituais, eles já se encontrarão em estado de desequilíbrio energético, desarmonia vibracional e anormalidade funcional, ou fora do estado de normalidade funcional. E que o corpo material também já poderá estar acometido por algum distúrbio funcional ou alguma enfermidade de natureza orgânica, tá? Então, isso é importante que a gente tenha essa conceituação para que se faça uma aplicação prática acerca do conhecimento e da capacidade de percepção da aura de alguém, tá? Não é simplesmente para a gente se vangloriar, eu consigo perceber a aura, estou vendo sua aura, você não está muito bem hoje, né? Estou vendo que você está aí meio caído, sua aura está meio sem brilho também, tá com uma cor meio acinzentada, o que aconteceu? Eu acho que não é só para a gente poder se vangloriar e poder se enaltecer de ter essas capacidades espirituais, mas é principalmente para quem trabalha com cura, para quem é profissional de saúde ou para quem, de alguma forma, quer contribuir para a melhoria da saúde dos indivíduos como um todo, possa olhar e possa perceber que uma aura que está com cores opacas, que está com poucos brilhos, pode indicar uma condição de desequilíbrio energético, desarmonia vibracional nos corpos espirituais e particularmente nos centros principais, e que pode já ser reflexo até de uma condição que já se materializou no corpo material na forma de uma enfermidade, tá? Ou que ainda não, mas que pode contribuir para que no futuro um distúrbio funcional, uma enfermidade orgânica possa vir a se manifestar e de alguma forma prestar apoio, auxílio, tá? E é claro, é uma forma também de ver quando o indivíduo que está com cores opacas e com poucos brilhos começa a apresentar uma aura com cores vivas e com brilhos mais intensos, é sinal que a condição funcional dos seus corpos espirituais melhorou, que algum tratamento espiritual que foi empreendido teve sucesso, teve êxito, é um parâmetro de avaliação de sucesso terapêutico e de melhoria das condições funcionais dos centros de energias principais e dos corpos espirituais do próprio indivíduo. Isso é importante. Agora eu quero que você imagine o seguinte. Eu falei que a aura funciona também como um grande ímã que atrai em sua direção tudo aquilo que está em sintonia com ela, e algo pode se sintonizar com a aura quando este algo está vibrando na mesma frequência que o próprio indivíduo está mentalmente vibrando, tá? Então, o que acontece? Olha as implicações. Primeiro, quando nós estamos, por exemplo, em um ambiente densamente povoado, como um hospital, estação de metrô, campo de futebol, uma boate, muitos não se sentem bem nesse local. Por quê? Saem de lá cansado, acabam falando, eu fiquei com uma perda de energia. O que acontece? Tá? A sua aura, tá, que tem 1 metro campo magnético, ela vai, de certa forma, ainda que você esteja emocionalmente bem, você vai entrar em um lugar onde haverá digamos assim, uma interação entre a sua aura com a aura das outras pessoas que estão ali, lugar densamente povoado, né? E o que vai acontecer? Isso daqui está cheio de energia. Esse brilho aqui nada mais é do que as irradiações ou o espectro eletromagnético das energias que estão aqui, tá? Formando o campo magnético aqui do próprio indivíduo. Essas energias da sua aura, elas vão colidir com as energias da aura de um outro indivíduo. De uma maneira prática. Se você está, digamos assim, com uma frequência própria, ou com um padrão vibracional, com um estado de espírito que vibra em torno de 750 Hz, está ótimo.
ou até próximo de 1000 Hz. E você entra num lugar que tem alguém ali vibrando em 250, 350, o que vai acontecer? A sua aura se aproximando da aura dessa pessoa, as energias vão começar a interagir, a colidir umas com as outras. E as suas energias que estão lá vibrando a quase 1000 Hz, em alta frequência, com uma elevada energia cinética que faz elas oscilarem, a hora que elas colidirem com uma energia que está numa frequência mais baixa, tá? A gente imagina que você vai colidir e você vai transferir energia cinética das suas energias, das suas partículas energizadas, que vão começar a diminuir a frequência e aumentar a frequência das energias do indivíduo que está interagindo com você. As energias dele recebem energia cinética das suas energias. Isso faz com que as energias dele sejam aceleradas, passem a oscilar, a vibrar mais rapidamente, a frequência dele sobe e a sua frequência cai. Isso faz com que você tenha uma sensação de mal-estar. É como se você saísse dali meio chateado, cansado, de uma forma desproporcional ao esforço que você fez, tá? Então isso, de certa forma, explica. E como minimizar? Evite esses lugares, se não puder evitar, você ora, eleva o seu estado de espírito por meio da oração, por meio da meditação, por meio da leitura da Bíblia Sagrada, a leitura meditativa. E aí você vai, digamos assim, com uma certa reserva funcional para encarar esse tipo de situação, tá? Vibra em pensamentos elevados, porque se você já entrar num lugar desse com uma frequência baixa, você ainda vai entrar em sintonia com essas energias de baixa frequência e vai começar a atrair magneticamente em sua direção essas energias de baixa frequência que estão no ambiente ou que estão impregnadas às vezes no ambiente ou nos indivíduos ou em um determinado indivíduo. E aí não é só uma questão de interação, tá? De partículas e interação de energias, mas é, na verdade, um quadro muito mais severo, porque você atrai grandes quantidades, grandes montantes de energias desarmônicas e destrutivas de baixas frequências em sua direção. Vão causar desequilíbrios, desarmonias nos seus centros principais, nos seus corpos espirituais, e a situação psíquica e até funcional é ainda mais grave. E agora, então, a gente estava falando dessa situação, tá? Um lugar densamente povoado, tá? Muita gente, alguns vão brincar, né? Vão falar como numa muvuca, tá? Hospital, cadeia, fórum, boate, tá? Lugares ali que delegacia, que a gente sabe que quem é mais sensível fala que o lugar aí é pesado, tá? Sem preconceito, são locais de trabalho, as pessoas têm que estar lá, tá? Graças a Deus que tem pessoas trabalhando nesse lugar, e eu também passei a maior parte da minha vida dentro de hospitais, né? Era um ambiente agradável do ponto de vista espiritual? Não, não era agradável, mas se Cristo saiu do paraíso para vir aqui na Terra para nos salvar, quem somos nós para recusar os locais que Ele nos deu para trabalhar? Então pensemos assim, tá? Agora imaginemos, tá, a aura na forma expandida. 20 metros. O indivíduo está lá, deitado, tá? Essa forma compactada, que é quando os corpos estão em compactação total, geralmente o indivíduo está de olho aberto, atenção bem desperta e ereto ou sentado, usando a musculatura de sustentação do corpo material, como aqui estou. Na forma expandida, é quando os corpos estão em compactação parcial. Olhos fechados, atenção mais relaxada e a musculatura também mais relaxada. Imagina que, olha a implicação disso, tá? Tendo 20 metros de diâmetro esta aura, tá? Você começa a ver, por exemplo, que até no local, às vezes, onde você mora, você está na sua casa, no seu apartamento, e você, de certa forma, quando dorme, ou quando está mais relaxado, quando as outras pessoas dormem, estão mais relaxadas, estão com a aura expandida, é muito provável que tenha uma sobreposição de auras, tá? Imagina você deitado na sua cama, relaxou, dormiu, tem 10 metros para cima e 10 metros para baixo e 10 metros para o lado, com 20 no total de diâmetro, tá? Você está entrando no andar de cima, o andar de cima está entrando no teu andar, que é o de baixo, e vocês estão interagindo, tá?
Isso é importante, a gente orar, a gente pedir proteção, a gente estar em comunhão com Deus e estar sempre com o estado de espírito elevado para que a gente possa compensar qualquer efeito magnético, vibracional, energético desagradável que a gente venha a experimentar e até para minimizar os efeitos de tais interações, tá? Então, a gente vê que a gente interage com tudo e com praticamente todos de uma maneira muito fácil, às vezes sem perceber, tá? Então, orai e vigiai também por conta destas questões. Gente, a gente vai encerrar agora, vocês já viram o tema seguinte, é a oração do Pai Nosso, que é o tema da próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, tenham entendido os conceitos e tenham condições de aplicar na prática o que aqui vocês aprenderam. Que Deus os abençoe e fique aqui conosco, se prepare para a próxima aula que já vai começar.